Olá, espero que estejam aproveitando o 8º Simpósio Acadêmico de Engenharia de Produção, o nosso SAEP. Eu sou o professor Erlandi de Souza Andrade, da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Sou o coordenador geral do SAEP e tenho o prazer de estar aqui com vocês nesta sessão técnica. Como já abordei na abertura do evento, o objetivo do SAEPRO é promover o intercâmbio científico e tecnológico entre os acadêmicos e profissionais da área de engenharia de produção e outras áreas correlatas. E nesta sessão técnica, dividida em 3 partes, apresentaremos os resumos expandidos, submetidos e aprovados. Todas as apresentações foram previamente gravadas por seus autores e compiladas nesta apresentação. Posteriormente, os trabalhos serão publicados nos anais do evento. Desejo a todos um ótimo SAEP. Aproveitem. Olá, eu sou o Guilherme e estou aqui para apresentar o nosso trabalho submetido ao SAEPRO, intitulado Fatores Críticos para o Sucesso na Gestão da Inovação em Empresas de Base Tecnológica. Bom, a inovação tem sido um motor essencial para o crescimento econômico e para a competitividade no mercado global, né? Esse estudo ele se concentrou nas empresas de base tecnológica, as chamadas EBTs, que são empresas que dependem da inovação para se manterem competitivas. Nosso objetivo é de identificar os fatores críticos que influenciam a gestão bem-sucedida da inovação nessas empresas, incluindo, então, o alinhamento estratégico, parceria estratégica e liderança, né, que são aí essenciais para enfrentar os desafios de um ambiente que está em rápida transformação tecnológica. Para o sucesso das EBTs, é crucial que os projetos de inovação eles estejam alinhados com a estratégia da empresa. Então, muitas EBTs elas desenvolvem produtos tecnicamente viáveis, mas que acabam falhando comercialmente porque eles não atendem ao mercado. Então, a integração eficaz entre as áreas de P&D e de comercial ela é fundamental, porque é o que vai permitir que os produtos não sejam apenas inovadores tecnicamente, né? Mas sim que eles também estejam alinhados às necessidades do mercado. E é essa sinergia entre os departamentos que vai aumentar as chances de sucesso desses novos produtos. As incubadoras de EBTs, elas têm um papel crítico no apoio a startups, né? Porque é onde que ela vai receber infraestrutura, suporte técnico, conexões com universidades, com centros de pesquisa, né? E esse suporte inicial ele é o que ajuda as startups a superar os desafios e a avançar na inovação. As parcerias com as universidades, por exemplo, vão facilitar o acesso à pesquisa, a laboratórios especializados, e tudo isso vai criar, então, um ambiente propício para o desenvolvimento dessas tecnologias de ponta, aumentando a competitividade dessas empresas no nível global. Agora sobre a liderança, né? A liderança eficaz ela é um dos fatores que é decisivo para o sucesso das EBTs, porque os líderes inovadores com habilidade técnica, com habilidade gerencial, eles têm a capacidade de integrar as equipes, que são muitas vezes interdisciplinares, mantendo o foco na execução estratégica da empresa, né? A gestão dessas equipes multidisciplinares e a promoção dessa cultura de inovação é responsabilidade desse líder. É fundamental da liderança tomar essas atitudes, né? Porque é o que vai incentivar esse ambiente onde a criatividade e esse aprendizado contínuo eles sejam valorizados. Quanto à adaptabilidade ao mercado, né, ela é essencial também para as EBTs, porque vai permitir antecipar e responder rapidamente essas mudanças da demanda. Daí volta a falar, né, a importância da integração entre o P&D e o marketing agora, que é para orientar o desenvolvimento desses produtos segundo as tendências do mercado também.
Além disso, é essencial o suporte contínuo ao longo de todo esse ciclo de vida do produto, desde a concepção até o pós-lançamento, com esses ajustes rápidos, né, para manter a competitividade e, claro, a relevância do produto. E, por fim, concluímos que as EBTs que adotam essa abordagem integrada de gestão da inovação, elas têm maiores chances de sucesso. Alinhar essas estratégias de inovação com as demandas do mercado, utilizar a parceria colaborativa, né? Tudo isso são práticas que fortalecem a competitividade. Quando você investe nas lideranças capacitadas, né, para se manter ágeis diante dessas mudanças de mercado, essas empresas elas não apenas vão aumentar sua posição competitiva, mas elas também vão contribuir para o avanço global da inovação, né? Sai do nível apenas interno, intra daquela empresa e passa para um macro, onde o impacto vai ser muito maior, muito mais relevante. Obrigado pela atenção de todos. Olá, eu sou o Guilherme e hoje estou aqui para apresentar o nosso trabalho submetido ao SAEPRO, intitulado Otimização na Armazenagem de Materiais, Revisão de Modelos de Endereçamento e RFID. Bom, com esse trabalho nós quisemos discutir essa otimização na armazenagem dos materiais, focando em entender as limitações dos métodos convencionais e explorando as soluções que são oferecidas pela RFID para os desafios logísticos atuais, e especialmente nesse contexto aí de crescente complexidade e de demanda por uma eficiência operacional. A armazenagem de materiais é um componente essencial da cadeia de suprimentos. No entanto, os métodos tradicionais de endereçamento, como é o caso do endereçamento fixo, eles começam a mostrar suas limitações à medida que as operações crescem. Então, esses métodos que são baseados nesses processos manuais, memorização dos locais de armazenamento, tudo isso pode gerar grandes desafios, especialmente com o aumento da complexidade operacional e também da rotatividade de pessoal. As principais limitações desses modelos vão incluir principalmente a falta de flexibilidade por uma mudança rápida no layout e a dificuldade em lidar com grande volume de materiais e essa alta diversidade dos itens. E todas essas limitações elas vão resultar em atraso na separação do pedido, problema no controle de inventário, o que acaba gerando retrabalho e também uma falta de visibilidade de tempo real, né, sobre esses itens. Consequentemente, isso vai levar a um custo operacional mais elevado. E todos esses problemas eles vão se tornar especialmente críticos num ambiente de alta demanda, como é o caso da Black Friday, que estamos nos aproximando aí. A tecnologia RFID ela vai surgir como uma solução que é bem mais eficiente para os problemas dos modelos tradicionais. Por quê? Ela vai permitir uma leitura simultânea de múltiplos itens sem a necessidade de contato visual direto, promovendo então uma maior precisão, maior agilidade nas operações, né? E além disso, a RFID ela possibilita também um rastreamento em tempo real, o que melhora o controle do inventário e reduz o tempo que é necessário para as conferências manuais. Essa tecnologia ela se mostra especialmente útil nos ambientes, né, de alta complexidade, porque ela automatiza os processos que antes eram manuais e muito mais propensos a erros. Então, por que, né, de adotar o RFID? Porque vai oferecer benefício significativo na armazenagem. Entre os principais, vou destacar aumento de eficiência, porque vai reduzir o tempo do ciclo da operação, vai minimizar os erros, né? A RFID também vai possibilitar uma integração avançada com o sistema de gestão de armazéns, vai facilitar a automação completa ali do controle do inventário, vai otimizar o espaço físico, e também quando você elimina esse processo manual, a RFID vai permitir que as empresas aumentem também a capacidade operacional e atendam melhores as demandas do mercado e também, claro, elevando a satisfação do cliente.
Apesar dos benefícios, claro, né, a implementação da RFID ela enfrenta desafios cruciais, né? O principal aí é o custo inicial, que pode ser elevado, né? Principalmente para as pequenas e para as médias empresas. Além disso, a transição de um sistema para outro requer treinamento, requer adaptação da equipe e, por fim, também o desafio de adaptar o sistema de TI para suportar essa integração com a RFID, o que também pode ter um investimento adicional de infraestrutura. Concluindo, a tecnologia RFID ela vai representar uma solução promissora para otimizar o processo de armazenagem e de endereçamento dos materiais, porque ela oferece essa maior eficiência e redução de custo a longo prazo, e embora existam aqueles desafios associados ao custo e adaptação, a RFID ela se destaca como uma tecnologia essencial para as empresas que querem melhorar sua competitividade e atender às demandas desse mercado que está em constante mudança. Essas são as referências do nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. Buenas tardes. Voy a presentar el trabajo Plan de Muestreo para Verificación del Cumplimiento de la Norma Chilena 354 de 2018 en una empresa de maderas, desarrollado por Carlos Martínez, Jaime Bustos, que les habla, Sonia Salvo y Nicole Nostroza. El problema analizado deriva de que los clientes esperan viviendas de alta calidad, pero según la literatura, las fallas pueden representar entre 5 y 25% del costo del proyecto y el 14% de los reclamos se deben a problemas en puertas. ¿Existe legislación y normativa de construcción chilena que establece requisitos obligatorios o voluntarios para este tipo de productos? La norma chilena 354-2018 establece requisitos de calidad, dimensiones y tolerancias para la producción y comercialización de puertas lisas de madera, tanto de interior como de exterior. Sin embargo, es una norma voluntaria. El caso de estudio es una empresa de fabricación de puertas con una producción anual de aproximadamente 240.000 unidades y que carece de un plan de muestreo de calidad para asegurar que sus materias primas y productos finales cumplan con los estándares de la norma 354. Certificar el producto bajo esta norma para ofrecer puertas de calidad podría mejorar la competitividad, reducir los costos de postventa y fallas, garantizar la durabilidad y resistencia y elevar la calidad en proyectos de construcción. En Chile existen varias entidades asociadas a la certificación en el ámbito de la construcción, como las indicadas en esta imagen. La norma chilena 354 se organiza en 12 capítulos, dentro de los cuales 6 establecen requisitos normativos que ascienden a 38. Entonces se establece como objetivo general del trabajo el proponer un plan de muestreo para verificar el cumplimiento de la norma chilena 354-2018 en la empresa bajo estudio, y como objetivos específicos el evaluar el cumplimiento actual de la norma, diseñar un plan de muestreo para asegurar las especificaciones de calidad y proponer la implementación del plan de muestreo para cumplir con la norma. Estos se abordan con una metodología híbrida de trabajo documental preparatorio, trabajo de campo para el análisis y la propuesta de implementación de procesos mejorados. Para la auditoría interna se elaboró un instrumento de verificación de los 38 requisitos identificados que fue validado con expertos. Su aplicación en terreno determinó un cumplimiento del 60% de los requisitos, siendo el capítulo 8 de requisitos geométricos, físicos y mecánicos el de menor logro con solo 8%. En atención a las características del producto y las fallas más frecuentes visualizadas, se establecen 3 poblaciones de interés: puertas, maderas de bastidores y placas de terciado, con un esquema de muestreo aleatorio estratificado. Para las 3 poblaciones de interés se establecen subcategorías por tipo, como material, componente específica u origen de los materiales, y dimensiones con un esquema de control preventivo y correctivo. Ello resulta en 14 estratos de puertas, 14 estratos de placas y 7 estratos de madera de bastidores. Para determinar el tamaño muestral en cada caso se utilizó la siguiente expresión con un 95% de confianza y 3% de error. Con ello, se deben mostrar 1.702 puertas mensualmente, 1.047 placas de terciado y 1.058 piezas de madera. Adicionalmente, se elaboró un procedimiento interno e instrumentos de registro para la empresa, el cual detalla la forma de llevar a cabo las actividades necesarias para ejecutar los planes de muestreo propuestos, y se hacen recomendaciones para la implementación del plan de muestreo. Solo 6 de los 12 capítulos de la norma presentan requisitos normativos. Se construyó y validó una ficha de diagnóstico basada en la implementación de la norma ISO 9000-2015.
Las principales brechas de cumplimiento incluyen la falta de proceso de medición y registro de los componentes y el producto final, falta de la ejecución de ensayos, carencia de la implementación de procesos de control de calidad de materias primas y producto final. Debido a la variedad de productos y a las variables de calidad de interés, se seleccionó el muestreo aleatorio estratificado para 3 grupos de interés. Se realizó un levantamiento de los procesos de revisión de puertas y recepción de materia prima, encontrándose que están enfocados principalmente a controlar las cantidades de los productos, pasando a un segundo plano la revisión de variables de calidad asociadas. Ello ha tenido efectos negativos en la producción de puertas, reflejado en la cantidad de fallas asociadas a materia prima defectuosa. A modo de conclusiones, se indica que el cumplimiento de la norma chilena 354/2018 resultó en un 60%, siendo el capítulo 8 el de menor logro con solo un 8%. Se estableció el tamaño muestral de cada caso, utilizando un nivel de confianza del 95% y un error del 3%. Se elabora una propuesta de implementación y mejora del control de materia prima y el producto terminado, estableciendo procedimientos para la recepción de materia prima y revisión de puertas, así como los responsables, actividades, registros y la forma específica de realizar las mediciones, junto con los instrumentos que se deben usar. Los resultados obtenidos y metodología de trabajo son transferibles a otras empresas y procesos afines. A futuro, se deben considerar otros factores que pueden influir en la generación de defectos, como problemas mecánicos, cambio y mantenimiento a elementos de corte y métodos de trabajo, etc. Buenas tardes, mi nombre es Paola Monsalve, ingeniera civil en informática y magíster en sistemas de gestión integral de la calidad. A continuación, se presenta un resumen de la investigación propuesta de mejora del proceso de elaboración de plataformas de e-commerce para una microempresa de software basada en la ISO 10008. En cuanto al crecimiento del comercio electrónico, según la revista eMarketer, en el año 2020, el crecimiento en Latinoamérica fue de un 19,4%. Sin embargo, el mismo año, en diciembre de este 2020, en Latinoamérica el crecimiento fue de un 36,7%. Entonces, existe una norma denominada la ISO 10008, Gestión de la Calidad, Satisfacción del Cliente, Directrices para las transacciones de comercio electrónico de negocio al consumidor, y es una norma directamente relacionada con comercio electrónico. Dentro de las ventajas, que son varias, algunas de ellas son aumentar la confianza de los consumidores en las transacciones electrónicas, y muy relacionado con esta investigación está la reducción de las quejas. En cuanto al tema del caso de estudio, se realiza un análisis en cuanto al proceso de realización de plataformas de comercio electrónico de una microempresa de software, principalmente en cuanto a dos de sus clientes y sus propias plataformas de comercio electrónico. Entonces, el objetivo general de esta investigación fue diseñar una propuesta de mejora del proceso de elaboración de plataformas de comercio electrónico para esta microempresa. Y el primer objetivo fue el de diagnosticar el cumplimiento de esta norma internacional, posteriormente elaborar una propuesta de mejora del proceso de realización de plataformas de comercio electrónico y, por último, establecer una propuesta de implementación de mejora de este proceso. En cuanto a los principales resultados, se realizaron nuevos flujogramas con la técnica de mapping, en los cuales se utilizó un libro llamado El uso integrado del sistema de gestión estándar, libro muy recomendado. Por otro lado, también se realizaron gráficos con el nivel de implementación de la norma ISO 10008, en el cual cada uno de los requisitos normativos de esta norma internacional se analizaron en cuanto a su cumplimiento, pero de estas dos plataformas de estos clientes de la microempresa. Y por otro lado, para aquellos requisitos normativos en el cual el cumplimiento fue bajo, se realizaron 12 formularios prácticos, en los cuales estos formularios, la gran mayoría de ellos se basaron en una investigación realizada por la profesora de la Universidad de la Frontera, Patricia Vargas, denominado un modelo para la implementación del estándar ISO 10008 en un curso universitario. A modo de ejemplo, en cuanto al porcentaje de cumplimiento del capítulo 7 de esta norma internacional, el requisito 7.1.4, denominado manejo de quejas, resolución externa de disputas, el cumplimiento fue muy bajo. De hecho, no había una sección de manejo de quejas en ambas plataformas que se desarrollaron para estos dos clientes. Por ende, analizando los formularios con ejemplos prácticos de estos 12 formularios que se realizaron, particularmente viendo este aspecto de reclamos y quejas y su manejo, el formulario que se trabajó fue este que está en la PPT. Acá
Se destaca principalmente de que se debe establecer objetivos del sistema en cuanto a los reclamos y quejas. La idea es como ver hacia dónde se desea apuntar. Y por otro lado, también se deben establecer procedimientos del sistema de reclamos y quejas. En este caso, debe haber una persona que tiene que ser responsable de este sistema, con nombre y apellido. Por otro lado, es importante analizar el tema de acciones de revisión de reclamos y quejas y cerrar tickets abiertos del sistema de reclamos, es decir, ir revisando los reclamos e irlos solucionando de manera efectiva. ¿Con qué frecuencia? Idealmente diario. A modo de conclusión, es importante de que exista un compromiso de la alta dirección. Por otro lado, también se recomienda un sistema formal para la gestión de las quejas y, por último, el adecuado uso de la norma ISO 10008 influirá directamente en una mayor satisfacción del cliente. Muchas gracias. Ante cualquier duda de consulta, en la pantalla se proyectan los correos electrónicos de los investigadores y estaremos muy atentos a sus dudas. Si gustan revisar con mayor detalle este trabajo, informamos que fue publicado in extenso en la revista Applied Sciences en el año 2023, volumen 13. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Les voy a hablar sobre el proyecto de implementación del Lean Six Sigma en una línea de procesos de una planta elaboradora de productos alimenticios. Los contenidos son los siguientes. En la literatura especializada se observa una tendencia creciente al consumo de la carne, destacando factores como el estilo de vida, los ingresos, el desarrollo urbano, la demografía, los precios de los alimentos y el impacto de los medios de comunicación. Los consumidores valoran atributos que aumentan el valor de los productos cárnicos como la calidad, las características sensoriales como el sabor, ternura, jugosidad, y también influye en la elección de los consumidores los atributos extrínsecos como el precio y los intrínsecos como la grasa visible, el color y la apariencia, siendo la calidad y el sabor factores claves para decidir la compra. Asimismo, en la literatura se menciona la falta de investigación sobre la implementación Lean Six Sigma en la industria alimentaria. Ese estudio se centra en una empresa procesadora de la carne de vacuno en el sur de Chile que cumple con los estándares nacionales e internacionales de calidad, seguridad alimentaria, higiene y salud. En la línea de producción seleccionada es la de hamburguesas congeladas, en particular el tipo AMD que representa la mayoría de las ventas. En el último tiempo se ha observado un aumento de los kilogramos de devueltos y una caída de ventas mensuales de este producto. Al ser el primer proyecto Lean Six Sigma en la empresa, se utilizó un enfoque de implementación piloto, abordando temas específicos para comprender la metodología y ganar confianza en ella. Usamos un enfoque de definir, medir, analizar, implementar y actuar para desarrollar el trabajo. Se realiza un análisis del proceso original, identificando las principales causas de variación del proceso basándose en los datos históricos. Mediante observación directa del proceso, se puede obtener antecedentes para lograr un diagrama CIPOC, diagramas de flujo y tiempos de operación para ayudar a construir un mapa de flujo de valor. Asimismo, los volúmenes de venta, devoluciones, defectos, reelaboraciones, mermas y pérdidas son analizados con gráfico de tendencia. Para lograr un diagrama causa-efecto se requirió varias sesiones de lluvia de ideas con el personal de la planta. El proceso productivo de las hamburguesas se compone de 6 etapas. Formación del batch que pasa por un detector de metales, 2 etapas primarias de molienda, una etapa de mezclado y una de molienda final que concluye con el formado de la hamburguesa en moldes especializados. El traslado del material se realiza de una forma automática utilizando tornillos sin fin y cintas elevadoras. La tabla muestra el nivel de producción y los rechazos para los años analizados, que representa aproximadamente un 3,5% de la producción total. Se elaboraron diagramas CIPOC y el mapa de valor para el proceso, estableciéndose como objetivos del estudio estandarizar las variables de temperatura y el porcentaje de grasa en la mezcla, así como incrementar un 5% en la capacidad del proceso. Para ello se constituyó un equipo de 10 personas, incluido el jefe de producción, a quienes se le asignaron roles específicos. Se realizó un entrenamiento interno del Lean Six Sigma y hubo reuniones quincenales de trabajo. Las tablas indican la distribución de los costos de producción, donde casi un 80% es materia prima, y las variables de interés a controlar, tanto físicas, temperatura del proceso y evaluación sensorial del producto. Para la regulación de los datos se consideró el número de lotes, fecha de producción, código, temperatura, porcentaje de grasa, peso, diámetro y espesor de la muestra. Esto fue consistente con los factores indicados por varios autores al utilizar el Lean Six Sigma, como variación del proceso, eliminación de desperdicio, un aumento de competitividad, la disminución de los costos, reducción alimentaria y la mejora de eficiencia del proceso. En la industria alimentaria, la variabilidad del peso y el tamaño del producto se asocian comúnmente a una variación del proceso. Como causas de la
viabilidad del producto final se consideraron primero las máquinas, segundo las personas, tercero el método y cuarto los materiales. La temperatura es relevante para la formación de las hamburguesas, por lo cual había que abordarlo. En el estudio se observa que la temperatura de almacén de las hamburguesas congeladas variaba según el porcentaje de la grasa de la mezcla, con un promedio de menos 8,5 grados Celsius, mucho menor que la especialización del menos 4,5 grados Celsius. Se realizó una evaluación sensorial con una tasa de aprobación del 89,2%, superando el mínimo del 85%. Las variables evaluadas, como el sabor, gusto, textura, jugosidad, entre otros, son relevantes para los clientes. No se detectaron materiales extraños, por lo cual no se investigó más a fondo. Los tiempos promedios de producción fueron aproximadamente 2 horas y media. La efectividad del equipo, el OEE, se basa en un 62,1%. La propuesta de soluciones se abordó a través de discusiones con los miembros del equipo. Se analizaron alternativas para reducir la variabilidad del porcentaje de grasa en el producto, como su ajuste de formulación y nuevos métodos para formular el lote, y se revisaron el tiempo operario y el tiempo de molde utilizado. También se estandarizaron y documentaron nuevos procedimientos de trabajo y los empleados recibieron capacitación. Se controlaron estrictamente las temperaturas de la materia prima, se estabilizó un porcentaje de grasa mediante la preparación anticipada de los ingredientes, y esto redujo una desviación del porcentaje de grasa y mejoró significativamente el DPMO de un 20,96 a 137 y el nivel sigma. Además, se identificaron relaciones entre el peso, grosor y el diámetro entre las hamburguesas con el tiempo de mezclado. Y destacar en las conclusiones que al utilizar las herramientas del Lean Six Sigma, al implementar el modelo DMAIC, se analizaron variables y así se estabilizó el porcentaje de grasa y se redujeron los DPMO para el peso, el grosor y el diámetro de las hamburguesas. Olá a todos, eu me chamo Cristiane e hoje irei fazer a apresentação do resumo expandido Análise do desempenho da fruticultura da manga no Vale do São Francisco, que foi escrito por mim e por meus colegas Eduardo, Juan Pablo e Mário Gabriel. Bom, segundo o IBGE, o Nordeste é a principal área produtora e exportadora de manga no Brasil, sendo os municípios de Juazeiro, Bahia e Petrolina, Pernambuco, destaques da produção da região, visto que apresentam aproximadamente 71% e 41% de suas áreas dedicadas à cultura da manga, respectivamente. E isso é possível graças às condições climáticas favoráveis, com sol o ano inteiro e abundante disponibilidade de água do Rio São Francisco. Bom, quanto aos métodos, a pesquisa é quantitativa com um objetivo descritivo e tem um foco na análise de dados fornecido pela base de dados da Embrapa e da revista Hortifruti Brasil, publicada pela CEPEA. Foi utilizado o software R, que auxiliou na aplicação de técnicas e análise de séries temporais, como a decomposição da série dos preços. E foram analisados os dados dos últimos 10 anos, da quantidade produzida, da área plantada, da produtividade e da variação de preços na fruticultura da manga. Como resultado, verificamos que o volume de produção em 2013 era de 473,5 mil toneladas e em 2022 passou para 976. Boa noite, pessoal do CEAPRO. Meu nome é Pedro Henrique. Vim falar um pouco sobre o meu projeto, o AGV Reboque, pela Faculdade Félix Guizardi, Senai. O futuro da automação. 50% das grandes empresas estão migrando para os AGVs pelos grandes benefícios. Um dos desafios que as empresas sofrem nesse meio é a ineficácia operacional, que é o trabalhador, a dificuldade dele em trabalhar o tempo inteiro, o grande custo nesse trabalhador, no caso, e o maior risco de acidentes que o operador corre. Olá, eu sou Maria Eduarda e eu vou estar apresentando o estudo desenvolvido em conjunto com Luiz Henrique e Tiago Magalhães sobre a seleção de frota de veículos para uma revendedora de bebidas que está localizada em Juazeiro, no estado da Bahia, onde nós podemos aplicar o método HP, ou análise hierárquica de processos, como método de decisão multicritério, uma vez que foi possível realizar a comparação de diferentes alternativas com base em variados critérios.
Contextualizando, nós estamos falando aqui de uma revendedora de bebidas, né, que está com um alto crescimento da demanda e que precisa de um novo veículo para atender tanto em termos de capacidade quanto em termos de pontualidade, a fim aí de garantir o alto nível de serviço e também o indicador de ativo. Esse indicador ele se traduz basicamente em entregar na hora certa e na quantidade correta. Para Braga, a importância de alcançar esses altos níveis de desempenho desse indicador está baseada justamente na satisfação do cliente e na preservação da imagem organizacional. Portanto, a finalidade do nosso estudo é justamente fazer a seleção desse veículo através do AHP, né, a partir também de critérios previamente estabelecidos junto ao decisor. E aí o AHP ele foi escolhido nesse contexto justamente por sua capacidade de estruturar problemas complexos, né, em uma hierarquia de objetivos, critérios e alternativas, facilitando ali a análise e a comparação entre diferentes opções. Primeiramente, nós determinamos o problema e o tipo de solução que foi buscada. Logo após foi feita a construção de uma matriz de comparação dos critérios, onde a gente pôde atribuir ali os pesos relativos de acordo com a importância percebida pelo problema, no caso junto ao decisor. Isso foi feito através da escala SAT. Em seguida foi criada uma matriz de comparação das alternativas para cada critério, o que possibilitou no fim a avaliação detalhada e a identificação das preferências de decisão. No caso em estudo, o AHP ele foi usado para estruturar a hierarquia de decisão a partir do objetivo, e a gente acabou classificando ali 5 alternativas de veículos que podem atender à demanda da revenda de bebidas. Essas foram as alternativas consideradas, né? Nós tivemos 3 tipos de caminhões, o bitruque, o truque e o toco, uma van e uma carreta do tipo cavalo mecânico. Para selecionarmos os critérios, nós consultamos alguns stakeholders da logística, além do gerente de operações da distribuição. E assim nós chegamos aos seguintes critérios selecionados, né? Capacidade de carga, cobertura diária ou clientes atendidos e facilidade de manobra e acesso. Esses critérios eles são essenciais para garantir que o novo veículo escolhido ele contribua para o cumprimento do indicador. Assim, nós criamos as matrizes de comparação par a par, tanto dos critérios quanto das alternativas em cada um deles, que aconteceu em uma reunião com o decisor. E aí as informações elas foram integradas ao software FAHP e assim nós selecionamos ali a opção apropriada. Os resultados destacaram a priorização clara de alguns critérios em detrimento de outros, né? A capacidade de carga ela foi definida pelo decisor como mais importante para a escolha do veículo, sendo fortemente preferível em relação aos outros 2 parâmetros, com um valor ali de 8 na escala SAT, sendo o fator decisivo e mais valorizado, apontando aí a relevância de transportar grandes volumes de bebidas. Seguido ali também do critério de cobertura diária, apontando para a necessidade de atender um número maior de clientes e, por fim, facilidade de acesso. Ao avaliar as alternativas de veículos com base nesses critérios, os caminhões de maior capacidade de transporte, eles acabaram se destacando. O bitruque foi a melhor alternativa, né, nas comparações, especialmente em termos de capacidade de carga e cobertura diária, tornando-se ali a melhor escolha recomendada para revenda, com uma avaliação de cerca de 28,06%. E aí esse é o ranking final que aparece aí no gráfico, seguido do truque, da carreta, do toco e por fim a van. O bitruque, neste caso, ele vai atender a necessidade de transportar grandes volumes e também a capacidade de cobrir uma área ampla de clientes, sendo mais versátil do que o cavalo mecânico, por exemplo. E aí, né, diante do exposto, a metodologia AHP, ela demonstrou ser uma ferramenta eficaz ali na escolha do veículo mais adequado para a revenda de bebidas. Inclusive, ela pode ser aí utilizada com uma maior gama de critérios, a depender do caso, e com a capacidade de carga e a cobertura diária sendo os critérios ali mais valorizados, o bitruque, neste caso, acabou sendo a melhor opção, e esses resultados confirmam a necessidade de priorizar esses tipos de critério. Então, logo, né, essa escolha ela vai estar ali em sintonia com o objetivo de aumentar a eficiência operacional da revendedora, aumentando também a satisfação do cliente e o nível de serviço. Muito obrigada! Olá a todos, eu me chamo Caio Lazzarini e vou fazer uma apresentação sobre o meu resumo expandido, que teve como tema Inteligência Artificial no Monitoramento Florestal, Análise e Geração de Relatórios com Python. Agora eu vou falar um pouco da importância do monitoramento florestal. A primeira parte importante é na coleta de dados.
pois com o monitoramento florestal a gente pode coletar diversos dados sobre a floresta. Nesse caso, a temperatura, quantidade de CO2, pressão e a umidade de determinada área florestal. Também as tendências, análise de tendências, que com esses dados a gente vai poder identificar padrões de o que está ocorrendo em certa área de preservação, assim gerando políticas e decisões eficazes para combater o desmatamento, desflorestamento, e também para ajudar a tomar decisões mais rápidas. Com os dados que vão ser coletados, a gente vai poder ter respostas mais rápidas e também eficazes, e para novas medidas que às vezes a gente nem conhece ainda. Agora falar um pouco da aplicação da inteligência artificial nesse monitoramento. Na parte de coleta de dados, a inteligência artificial é muito importante, porque ela consegue captar mais dados de forma muito mais massiva, com sensores ou talvez até com imagens. Bem-vindos, me chamo Pedro Henrique e hoje estou aqui para apresentar sobre o nosso projeto no SAE Pro, representando tanto a minha equipe quanto a Escola Senai Taubaté. E o tema do nosso projeto seria um sistema de controle de estoques em laboratórios de prótese odontológica. Primeiramente, a gente precisou identificar um problema, a gente focou na parte do medicinal e em relação a dentistas e aqueles que fazem prótese dentária. E a gente identificou alguns problemas que esses serviços podem acontecer. Por exemplo, como métodos manuais, onde muitos laboratórios ainda utilizam de metodologias mais antigas, sem sistemas de pontas, acabam por usar sistemas mais antigos, o que acaba gerando uma comunicação ineficiente entre as clínicas e os laboratórios. Então pode ocasionar também em atrasos, né? A clínica não entregar o que o laboratório não entregar o que a clínica deseja no dia, na data estipulada, e gerando assim uma desorganização interna dentro desse tipo de empresa de laboratório. A nossa solução para isso, no caso, seria um aplicativo, um sistema, onde, juntando desenvolvimento incremental e arquitetura modular, conseguiria organizar melhor esses espaços e esses laboratórios. E como forma de inovação, uma integração com a API do WhatsApp para facilitar a comunicação entre essas clínicas e esses laboratórios. Um pouco das funcionalidades do nosso sistema, a gente tem uma visão geral, um dashboard, onde consolida